bem-vindos. Vamos entrar em modo político. A cada episódio vamos receber os representantes das juventudes partidárias com assento parlamentar. Eu sou a Mariana Rebocho. Eu sou o Vicente Vinagre. E hoje recebemos o representante da Juventude Comunista Portuguesa, Afonso Beirão. Seja muito bem-vindo. E antes de mais, queria começar por perguntar-te que o Partido Comunista é um partido com muitos, mas muitos anos. Os dados que nós temos do primeiro representante foi mais ou menos a 6 de março de 1921 e vocês sempre se demarcaram como, na altura, que tínhamos o regime fascista, como a grande oposição. E até hoje são a grande oposição ao fascismo. Como é que sentem que o partido continua a atrair os jovens como atraía naquela altura ou agora são um bocadinho mais os programas de domingo à tarde? Quer dizer, a história do nosso partido está vista pelo que tu colocaste, não é? Durante toda a noite fascista, foi o nosso partido que dirigiu a luta dos jovens, a luta dos estudantes, a luta dos trabalhadores, dos operários, da gente que trabalha na terra e portanto, nós orgulhamos muito dessa história. Nos tempos de corre a situação é distinta, não é? A própria Revolução de Abril, ou seja, que no essencial corresponde àquilo que o programa do PCP que se colocou da ideia da Revolução Democrática Nacional, que foi aquilo que se cumpriu na Revolução de Abril. Portanto, os tempos que correm são distintos. Nós vivemos tempos, digamos, que nós consideraríamos de retrocesso social, de degradação das condições de vida, de perda de direitos, não é? E portanto um processo que é dirigido, um processo contra-revolucionário que vai no sentido contrário àquele que são os dos valores de Abril, da Revolução de Abril, e portanto é este o quadro que nós vivemos. Portanto é um quadro difícil de intervenção. Naturalmente que isto exige uma intervenção, seja em particular da JCP, distinta, não é? Nós antes da entrevista estávamos a falar das várias organizações de jovens comunistas que existiram e portanto em vários momentos da vida política nacional considerou-se a existência de diferentes organizações de jovens comunistas. Em certo momento considerou-se que os jovens comunistas deviam de atuar no MUD juvenil e portanto o MUD juvenil, articulado com o MUD, antes, naquele período, era um movimento unitário que congregava várias expressões da vida juvenil, mas em que os comunistas assumiam um papel central. Nos tempos que correm, a JCP assume esse papel central. Eu diria assim, há muito a ideia de que o PCP é um partido de velhos, um partido envelhecido, que fala com ideias do passado. Quer dizer, as nossas ideias podem dizer que são sempre as mesmas, mas são concretas, são os problemas que cada um sente. Nós não fazemos política no abstrato, falamos dos problemas concretos que as pessoas sentem. É os salários, é a habitação, é a saúde, é as questões do ensino superior e a falta de professores do ensino secundário. Portanto, nós falamos destas questões concretas, mas, portanto, naturalmente que não tem, apesar de estar aqui também, acima de tudo, num quadro da batalha eleitoral, em nome da juventude CDU, portanto, uma juventude que vai muito para além dos comunistas, envolve ecologistas dos nossos aliados da Ecolo Jovem, a juventude do Partido Ecologista aos Verdes, mas muitos jovens, figuras destacadas da sociedade, jovens que não pertencem, não têm nenhuma filiação partidária e que participam na juventude CDU. Mas focando em particular na JCP, eu diria que não há expressão da luta juvenil em Portugal que não tenha o dedo da JCP. E, portanto, é um aspecto que nós nos orgulhamos. Se não existisse JCP, nós diríamos que as condições de vida da juventude estariam muito mais degradadas. Não haveria contestação juvenil à política de degradação dos serviços públicos, em particular do ensino. Não havia uma contribuição tão assertiva da juventude relativamente às questões da habitação e, portanto, a contribuição que a JCP dá neste plano é muito, muito importante. Naturalmente que o partido, o PCP, quer dizer, valoriza muito a intervenção que a JCP tem junto dos jovens, precisamente por este papel muito significativo que tem. E digamos que nos últimos anos a JCP tem crescido muito significativamente, é um aspecto que nós nos orgulhamos, que quer dizer, reflete uma boa orientação política e um trabalho de base muito bem feito e quer dizer, acompanha o desenvolvimento do caudal de luta e portanto nós diríamos que independentemente de tudo, independentemente até no quadro da aparência talvez, ou seja, quando vemos um resultado eleitoral vemos o PCP perder mais um deputado. Há uma aparência de perda de base social de apoio, mas a questão, naturalmente, para nós é mais complexa. Nós analisamos os conteúdos e não apenas a aparência. E, portanto, para além da batalha eleitoral,
há um conjunto de outras batalhas, de frentes de intervenção, em particular aquela que é central, que é o desenvolvimento da luta, que tem crescido, e portanto é a articulação destas várias frentes de trabalho que levará naturalmente ao crescimento mais geral do partido, ao reforço da CDU, pronto, e é o que nós consideramos a construção de uma alternativa política. Depois da coligação do PCP, Bloco de Esquerda e PS, essa geringonça, quando essa geringonça terminou, o PCP veio a perder deputados. Qual é a geringonça agora para reverter este cenário de perder deputados? Nós nunca fizemos coligação com o PS nem com o Bloco de Esquerda. Nós o que fizemos um acordo de incidência parlamentar em 2015 com um objetivo: impedir a política de terra queimada que a coligação PSD-CDS tinha como objetivos. O objetivo, aliás, que estava declarado no programa eleitoral na altura, de destruição de corte de pensões, de destruição total dos serviços públicos. E, portanto, nós tivemos que, independentemente das consequências, porque nós não medimos as consequências do nosso partido, nós estamos preocupados com a vida do povo português e da juventude. Nós consideramos que aquilo que era necessário era usarmos todos os meios que tínhamos, e na altura os meios no quadro parlamentar, para resolver, dar uma contribuição para impedir que aquele governo tomasse posse e impedir que aquele governo concretizasse aquele programa que era completamente antagónico aos valores de Abril, ao projeto de Abril, que é aquilo que nós defendemos no tempo presente. E, portanto, nós dissemos uma coisa: o nosso secretário-geral na altura, Jerónimo de Sousa, em 2015, na noite eleitoral, diz: o governo do PS, o PS só não faz governo se não quiser. E, portanto, só não faz governo se não quiser é dizer uma coisa muito simples: o PS terá que fazer as suas escolhas, que nos últimos anos tem feito, e que no essencial tem sido executar a política de direita. E, aliás, diga-se de passagem, nós agora vemos o programa eleitoral do PS e do PSD e vemos uma coisa tão simples. Quando se exige o aumento dos salários, em particular do salário mínimo nacional, o PS propõe para 2029 o aumento do salário mínimo para 1.100 euros, o PSD para 1.110. Portanto, quer dizer, não há uma diferença, quer dizer, não há uma vontade do PS de se demarcar daquela política. Em 2015 colocava-se uma questão. Nós colocamos a questão de que o PS só não é governo se não quiser e, portanto, o PS terá que fazer as opções correspondentes portanto, àquilo que eles afirmam, que é ser um partido de esquerda, enfim. Portanto, nós não nos interferimos nestas questões internas, pronto, das opções deles, pronto. Denunciamos aquilo que consideramos que são a execução de uma política direta que é contra os valores de Abril. Na altura foi possível, em particular devido ao desenvolvimento da luta nas ruas, obrigar o Partido Socialista a tomar uma determinada posição. E foi articulado não só pelo desenvolvimento da luta, o desenvolvimento da luta dos trabalhadores e da juventude, mas porque a CDU e o PCP e o PEV tinham deputados que obrigaram o PS a formar governo em determinado sentido. E foi portanto, esse acordo de incidência parlamentar que permitiu reverter aquilo que se fez, recuperar rendimentos, recuperar direitos. A questão que se coloca hoje, indo à pergunta, é quer dizer, o que nós pugnamos é por a construção de uma alternativa política patriótica de esquerda. Patriótica na dimensão de defesa dos interesses nacionais, de defesa da soberania nacional, uma política de esquerda que corresponda aos interesses mais imediatos do povo português, da juventude, dos trabalhadores. E, portanto, a questão deve ser posta ao Partido Socialista. Está o Partido Socialista disponível para romper com uma política que tem degradado a vida da juventude? Nós veremos no dia depois de tomar posse. Falavas bem há pouco dos salários, do aumento dos salários. No vosso compromisso e programa eleitoral para as legislativas de 2025, prometiam um aumento salarial do salário mínimo, que de momento é 870 euros, para 1.000 euros já em julho deste ano. E também, para juntar a esta parte monetária, também pretendem que Portugal deixe de se agregar ao euro e que passe então a ter uma moeda própria. Sentes que todas estas estratégias serão favoráveis para Portugal? O PCP e a CDU não fazem promessas. O PCP e a CDU exprimem reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores exigem os 1.000 euros de salário mínimo nacional e, portanto, aquilo que nós consideramos é a postura que o Partido dos Trabalhadores
Deve ter. Mas como é que sentem que vão conseguir sair dos 870 € para os 1000 € em menos de 3 Eu meses? colocarei isso. Mas a postura que o Partido dos Trabalhadores deve ter na Assembleia da República é exprimir no plano parlamentar as reivindicações dos trabalhadores e, portanto, a Central Sindical dos Trabalhadores exige 1000 €. Nós acompanhamos essa proposta. Quer dizer, relativamente ao salário mínimo nacional, não há dúvidas nenhumas. O Governo tem toda a possibilidade de, por via de mecanismos legislativos, fixar o salário mínimo nacional nos 1000 €. E, portanto, é uma questão de opção política. É uma questão da opção política que levará, inclusive, à dinamização do mercado interno. Porque, devido ao nosso tecido empresarial ser essencialmente micro, pequenas e médias empresas que necessitam do consumo interno, mais salário para os trabalhadores corresponde a mais dinamização económica. E, portanto, as micro, pequenas e médias empresas, no limite, serão beneficiadas pela dinamização do mercado interno. A questão do salário médio é distinta. A questão do salário médio não só aumenta o salário médio por decreto, mas a questão também há um outro problema, que é o que nós chamamos de normas gravosas da legislação laboral. Há dois aspectos, por exemplo, que se retiraram. Um deles se retirou do Código de Trabalho, que é o tratamento mais favorável ao trabalhador, e outro que se introduziu, que é a caducidade da contratação coletiva, que no essencial na negociação coletiva, que é o mecanismo que os trabalhadores têm para aumentar o salário médio, se colocou, portanto, na balança entre patronato e trabalhadores, o trabalhador desfavorável, com menos poderes, com menos força para negociar o seu salário. Relativamente à questão do euro, nós não colocamos a questão da saída do euro no imediato. Portanto, não é uma questão que está colocada neste quadro conjuntural, não está colocado, mas efetivamente, quer dizer, num plano mais geral, há um conjunto de imposições da União Europeia, um conjunto de perda de mecanismo de soberania, em particular no que toca à política monetária, que dificultam ao governo, a qualquer governo, a execução, ou seja, a tomada de medidas para superar dificuldades da economia, dificuldades de crise. Há um aspecto muito simples. A definição, por exemplo, de uma taxa de juro é uma questão central para a dinamização do mercado. Se nós ficamos à espera da definição da política monetária do BCE, naturalmente isso terá impactos na nossa economia, que é muito diferente da alemã, por exemplo. Mas, em concreto, dando uma resposta muito simples, não é uma questão que nós colocamos no imediato. Ok, se calhar passamos já para as perguntas rápidas e os mais Sim, acho descontraídas. que são as perguntas assim mais Nós descontraídas. fizemos aqui umas perguntas assim mais rápidas e descontraídas. Mariana, se quiseres começar. A primeira é polémica, mas há sempre esta dúvida entre os jovens, que é: a festa do Avante é um festival ou é um comício? Não é nada disso, é uma festa político-cultural que congrega duas dimensões, a cultural e a política. Portanto, a cultural, estávamos há pouco a falar da gastronomia, do choco frito de Setúbal, da expressão dos vários países na cidade internacional, e tem um momento também político que se exprime nos morais, que estão na festa, que se exprime no comício, e portanto diríamos que não é uma coisa nem outra. Com quem é que partilhavas o almoço? Com a Inês Pereira do PS ou com a Yara Sobral do Bloco de Esquerda? Eu gosto de partilhar almoços com toda a gente, nós somos todos muito tranquilos, os comunistas. Vamos fazer uma mini geringonça ao almoço. Não, é uma geringonça não. Tem que se perguntar, lá está, como dizia há pouco, se o PS está disponível a romper para com a cozinhar política uma direita. geringonça no meio. Quem pertence ao Partido Comunista ou à Juventude Comunista, é obrigatório ter uma peça de roupa vermelha no armário? Não, por acaso, hoje a única peça de roupa creio que são as meias e a pulseira, mas ninguém me colocou, era o que dava à mão. Preferes pipocas doces ou salgadas? Doces. Ai, gosto. Agora já fiquei. Já gosto. Que música é que o Paulo Raimundo ouve ou que gosta de ouvir antes de um debate? Não sei. Temos ligado para o Raimundo agora. Uma última pergunta. Preferes Leonard Johnny ou Simpin Purp? Prefiro Sipin Purp. Quando saiu a sauce foi uma loucura. O Paulo Raimundo pode mandar essa dica lá no Parlamento. Falam mal de mim porque eu tenho sauce. Olha, obrigado, Afonso, por teres vindo. Nós voltamos no próximo episódio de Modo Político.